gente percebe que, apesar de todo o trabalho de orientação, ainda existem muitas dúvidas em relação à doação de órgãos. Em relação à legislação, Bárbara, o que ela estabelece aqui no Brasil? É a família que tem que autorizar? Posso deixar o meu desejo já registrado em vida? Como que funciona isso? Atualmente, a legislação prevê que a gente precisa deixar nossa vontade expressa para as famílias. Quem faz essa autorização é a família no momento do diagnóstico da morte encefálica, é a família que autoriza a doação de órgãos. Então, não tem hoje como eu deixar um papel por escrito, como eu deixar minha vontade expressa em cartório, isso ainda não existe para a gente. A gente está vendo bastante projetos de lei acontecendo, mas a atual legislação é a expressão da vontade em vida para os familiares. É uma conversa que tem que acontecer dentro de casa, então. Com certeza. A gente fala que isso tem que ser assunto da mesa de jantar, do almoço de domingo de família, porque todo mundo precisa debater esse tema. Como é que funciona o momento assim, de se chegar a um laudo, os médicos, né, uma avaliação médica, de que aquele paciente ele é um paciente a ser doador, apto a ser doador? Existe todo um processo, né, dentro do hospital. A gente começa com... Primeiro que a gente precisa deixar claro que a gente não negligencia nenhum cuidado para tornar aquele paciente um doador, né? Então, são feitos todos os esforços para recuperar esse paciente, né, que está lá naquele estado crítico. E a partir do momento que existe indícios de morte encefálica, a gente começa os testes. Então, não é nada de um achômetro. São feitos 3 testes diferentes por 3 médicos diferentes em momentos específicos. E a partir disso e de um laudo, né, esse terceiro exame, ele é um exame feito por uma equipe terceira aqui na nossa cidade, é uma equipe que vem na Unicamp normalmente fazer, e esse laudo que constata a morte encefálica. Então, são 2 testes clínicos e um exame complementar para fazer o diagnóstico. Só após esse diagnóstico em mãos é que a gente parte para o princípio de abordar uma família de uma doação de órgãos. Esse paciente ele tem que ter a morte cerebral decretada, digamos assim. Isso, correto. Mas obedecer também a alguns critérios, algumas exigências em relação ao seu estado geral. Isso. Normalmente, para determinar se o paciente é um doador ou não, depende muito do órgão que pode ser doado, do que a família expressa, do histórico desse paciente. Então, nós nem sempre conseguimos doar todos os órgãos, porque depende também da causa que levou esse paciente a uma morte encefálica. Algumas doenças, por exemplo, elas impedem a doação. Impedem. HIV positivo é um impedidor. Câncer, a maioria dos tipos de câncer também são impedidores, entre outras doenças do dia a dia. Tudo bem, estamos conversando sobre doação de órgãos. Garcia, tem perguntas para a Bárbara? Então, esse tema não tem como deixar de falar, né? Recentemente, por conta do transplante do apresentador Fausto Silva, se discutiu muito, principalmente nas redes sociais, de que ele teria furado a fila. Então, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Como funciona esse critério de posicionamento na fila? Se é sempre o primeiro que recebe e quanto tempo médio a pessoa espera? Hoje em dia, eles não usam mais muito nas divulgações oficiais, eles não divulgam mais nem como fila, eles colocam como lista, porque o paciente ele muda de posição conforme a mudança do estado dele. Cada órgão tem a sua fila, né? Não é fila aí, é lista. Cada órgão tem a sua. E aí, conforme o paciente se agrava ou melhora nas suas condições clínicas, ele se modifica de posição, então, nessa lista. Então, é difícil a gente falar, o Faustão furou a fila, porque nós não sabemos quando ele foi inserido nessa lista. A gente não sabe se essa inserção foi há mais de 3 meses, quando ele começou a se agravar no quadro. Nós não temos essa informação. E o que a gente sabe, ele estava numa condição mais grave, hospitalizado, precisando de alguns cuidados, e isso prioriza alguns pacientes, dependendo do órgão que ele está procurando. Então, em princípio, nós não conseguimos acreditar nesse fura-fila, né? Aparentemente, realmente foi feito um esquema, uma sequência correta dos fatos mesmo. Agora, falar quanto tempo o paciente espera nessa lista é muito difícil, exatamente por isso. Depende do órgão. Alguns órgãos a gente tem um volume maior de doações e, consequentemente, de transplante. E o paciente ele pode mudar. Às vezes, a medicação faz efeito e ele consegue aguardar um pouco mais de tempo
do que outro que se agrava muito rapidamente e precisa ter prioridade. Então, não existe como a gente precisar quanto tempo cada paciente vai esperar nessa lista. Sem contar que tem as características físicas também. Exatamente. Precisa existir uma compatibilidade, principalmente quando a gente fala de coração e pulmão, porque ele tem que caber dentro do tórax do paciente que for receber, né? O receptor precisa ter uma certa compatibilidade corporal com o doador para que ele consiga receber esse órgão. No caso, Bárbara, aqui na Santa Casa de Rio Claro, vocês fazem transplantes também ou somente a captação dos órgãos? Nós não somos um centro referenciado de transplante, né? A gente só faz a captação aqui. São equipes terceiras que vêm buscar esses órgãos de outros hospitais para fazer o transplante. Em relação à aceitação das famílias, né? Vi até uma pesquisa nacional outro dia que, infelizmente, aumentou a rejeição no momento em que a família é abordada para poder concordar com essa doação. Como é que tem sido aqui em Rio Claro? Você tem alguma informação em relação a números? Nos últimos anos, a gente tem tido uma melhora disso, né? Talvez por essa sequência de eventos da Cidote com a população, a gente tem conseguido conscientizar todo mundo. No ano de 2023, a nossa estatística está em 50% de aceite e 50% de rejeição. Isso já foi bem menor, né? Nós já tivemos um aceite muito menor em anos anteriores, mas isso tem melhorado bastante. E há todo um cuidado na hora de abordar essa família. Essa família está num momento dificílimo, né? Perdendo aí um ente querido, enfrentando toda essa questão da morte já se aproximando. Como é que funciona essa abordagem, Bárbara? Essa abordagem, ela normalmente é feita pelo médico, plantonista e mais um membro da Cidote, que é uma equipe preparada para isso. E existe toda uma equipe multiprofissional no hospital para dar apoio a essa família. Psicólogo, serviço social, a própria equipe de enfermagem, de fisioterapia. Então, todos os profissionais estão envolvidos para acolher essa família e solucionar todas as dúvidas que ela tiver ao longo do processo. Por isso que é bom conversar antes, né? Porque numa hora como essa, é difícil tomar uma decisão. E se isso já tiver, né? Se todos já tiverem expressado sua vontade, a gente já souber qual que era a vontade daquele paciente, fica muito mais fácil. O que a gente observa é que a maioria das doações são concretizadas por pessoas que manifestaram esse desejo em vida. A família atende essa vontade e respeita. É o que a gente mais observa. Estamos conversando sobre doação de órgãos. Murilo, tem perguntas? Pois não, Bárbara. Gostaria que você falasse quanto aos requisitos que são necessários para que uma pessoa seja um doador em potencial. Acho que o requisito principal é o diagnóstico de morte encefálica concluída. Determinado. A partir disso, são avaliados N aspectos de saúde. É muito difícil para a gente falar o que precisa, porque também depende muito do receptor. A compatibilidade entre doador e receptor é o mais importante. E isso influencia, inclusive, nas patologias que esse doador já tinha. Perfeito. E quanto por parte do hospital, as ações voltadas para estimular a doação, Bárbara? Nosso maior trabalho, muitas vezes, é dentro do hospital mesmo. Tentar plantar a sementinha dentro do nosso colaborador para que ele seja um multiplicador para fora, né? Então, acho que cada um falar um pouquinho dentro de casa e falar com seus amigos, naquele churrasco, comentar sobre isso. Nós já fizemos trabalho em escolas e a gente está sempre aberto a qualquer tipo de convite. Nós estamos sempre disponíveis para fazer palestras, para ir tirar essas dúvidas. Em empresa, nós já fomos. Já fizemos alguns anos atrás, um ano antes da pandemia, a gente fez uma ação, inclusive, lá no Jardim Público, abordando os pedestres, quem estava passeando. Então, para a gente, é todo tipo. Inclusive, uma ação como essa hoje, né? Está aqui na rádio falando para todo mundo. Ajuda a levantar o tema. É um tema difícil que envolve a morte, né? A gente sabe que culturalmente nós temos uma resistência a isso, a se conversar sobre morte dentro de casa, a admitir que a gente pode perder uma pessoa da família, mas é de fundamental importância, né? Acho que tem que pensar no outro lado, nas pessoas que estão aguardando por um órgão, né, Bárbara? O que é importante dizer é que doação é um ato de amor. E uma vida perdida pode salvar mais do que 9 vidas, porque um só doador ele pode doar para mais do que 9 pessoas. Então, isso é muito importante. É a continuidade da vida, é a continuidade do amor em outras pessoas.
São aproveitados vários órgãos, né? Sim. Para diferentes pacientes. Você vai Sim. beneficiar aí vários pacientes. Para se ter uma ideia, por exemplo, o rim, nós temos 2. Um doador, ele doa os 2 rins para 2 pessoas. Então, são 2 pessoas aí que vão ser agraciadas por essa situação. Então, é importante conversar sobre o assunto. Mais alguma informação, alguma pergunta, Garcia? Então, eu fiquei agora curioso, porque do jeito que está sendo colocado, parece que só quem está internado pode ser doador e que tiver morte cerebral. É só nesses casos ou qualquer pessoa? Não, alguns órgãos, eles podem ser doados em vida. O rim, se eu tiver 2, eu posso fazer doação de um rim em vida. O fígado também, ele pode ser doado parte dele, mas os outros órgãos só para o paciente que teve morte cerebral constatada. Caso que a pessoa morreu, não tem mais como... Se ela tiver uma parada cardíaca e morrer da parada cardíaca, a gente não consegue fazer a doação de órgãos. Porque é importante na doação que o órgão esteja vivo, vamos dizer assim. O cérebro já teve esse stop, né? Não tem mais atividade, mas a gente mantém ainda coração funcionando, rim funcionando, pulmão funcionando, às custas de algumas medicações, das máquinas da UTI, para que esses órgãos estejam viáveis no momento do transplante. Surge essa dúvida, né? A pessoa infartou em casa. Mesmo Sim. que esse socorro seja rápido, não há condições mais Não, porque se eu tiver o coração parando, eu paro de mandar sangue para o resto do corpo. E o que leva nutriente, oxigênio para o resto do corpo, é o bombeamento do coração que manda esse sangue, né? Então, eu não tenho sangue chegando, eu não consigo ter vida para esse órgão, para ele ser transplantado. No caso dos rins, eu já vi alguns depoimentos, assim, na mídia nacional, de um irmão que fez a doação, um filho... nesses casos, pode haver, a pessoa pode sair dessa lista de espera e um familiar se propor a fazer a doação? Sim, sim. Em alguns casos, que essa questão da doação em vida, se eu transplantar, eu saio da lista. Então, ele continua na fila, nessa lista, mas alguns familiares são testados para compatibilidade. Então, alguns órgãos eu posso receber tanto de doador morto quanto de doador vivo. Já ajuda bastante. Muito. A gente ouve muitos relatos, né? Bastante. Principalmente na questão do rim, de doação. Do rim é né? mais comum, O sim. fígado também é possível? O fígado é possível doar uma parte em alguns casos, porque o fígado ele se regenera. Não é um transplante tão comum, a gente não vê tanto entre vivos, mas ele é possível sim de acontecer. Mais alguma informação, Bárbara, que você queira destacar para o nosso ouvinte? Acho que o mais importante é sempre dizer que a doação de órgãos ela precisa ser discutida em família. Né? Temos aí todo mundo conversando sobre isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente espera que nada disso aconteça, mas se acontecer, esse familiar já sabe o desejo daquele que morreu. E lembrar que uma doação salva muitas vidas. Né? É isso que a gente sempre espera.